Bom dia, oficialmente, agora sim, gravando. Tudo bem, turma? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tem umas. Quem puder abrir a câmera para eu poder vê-los, sinalizar, ok. Quem não puder também, eu entendo, porque agora tenho dois filhos e sei como é a vida, né? Não é fácil, às vezes, se você não pode abrir, o importante é você prestar atenção. Recomendo pegar papel e caneta na mão. Recomendo anotar as dicas. Eu recomendo você fazer perguntas. Depois a gente pode abrir aqui no final, tá? Para colocar perguntas. Se tiver alguma dúvida, a gente vai bater um papo bem legal hoje aqui. Esse é um papo, é um treinamento que acontece todo sábado pela manhã, exclusivo para afiliados Pro, tá? Então isso é muito importante, porque o afiliado Pro, ele é o afiliado que ele leva a oportunidade para as pessoas de forma profissional. O afiliado pro é aquele que escala. O afiliado pro é aquele que tem não só a sua franquia digital, mas também constrói um time de afiliados, né? Levando oportunidade para as pessoas. Certo? Até aí tudo bem? Tudo ok? Legal. Está gravado. Acho que é o microfone aberto de alguém. Se puder fechar os microfones aí. E depois a gente abre para perguntas, tá? Vamos lá. Então, o nosso tema de hoje, olha que bacana, né? Separei um tema aqui. A gente sempre, todo sábado, tem um tema diferente. É claro que a gente vai falar das dicas de forma geral, mas o foco hoje está exatamente no nosso tema do nosso treinamento, que é como convidar com eficiência, né? Como convidar com alta conversão, né? Como melhorar o convite, quais são as dicas, quais são as técnicas, os insights, os inputs que a gente deve colocar no convite. Existe uma base, uma estrutura para um convite, mas o principal é entender que ele é muito individual, muito personalizado. O convite é algo que a gente precisa entender o perfil da pessoa que nós estamos convidando. E para que nós estamos convidando essa pessoa, né? Então, isso é muito bacana. Bom, hoje, sábado, hoje é 22, certo? 22 de novembro, um sábado, nós estamos em plena, no mês de maior faturamento histórico. Parabéns a todo mundo que está fazendo um trabalho incrível, as vendas estão aumentando, todas as linhas estão um sucesso. Vai só aumentar daqui para frente, então, mais ainda. A gente chega nesse último terço do mês de novembro, e então preparem-se. Eu quero deixar uma dica para você que é pró, porque o pró, nós buscamos várias metas e vários objetivos, não só o objetivo de vendas, mas também o objetivo do crescimento do plano de carreira, o objetivo de ajudar o nosso time a crescer, a atingir metas, a ganhar dinheiro, porque o princípio do nosso negócio, se você tem alguém do seu time tendo resultado, ganhando dinheiro, essa pessoa vai estar feliz. E se ela estiver feliz, ela vai falar mais, ela vai vender mais, ela vai duplicar mais, ela vai convidar mais, ela vai fazer mais. Então é um ciclo, né? O progresso produz felicidade. E não necessariamente o progresso está em, eu atingi embaixador, atingi um título. Não necessariamente. Claro que também, mas são aquelas pequenas conquistas diárias. Desde você fazer uma venda, desde você ter um feedback positivo de um cliente que gostou do produto, desde você fazer um convite e você teve eficácia nesse convite. É um convite que converteu. Então a gente precisa entender algumas coisas para a gente entender a forma correta de fazer um convite, né? E aproveitar isso para hoje, inclusive, e para a vida. O que a gente vai conversar aqui é para aproveitar para a vida. Mas o quanto antes você colocar em prática, antes as coisas acontecem. Ainda mais hoje que nós temos manhã de negócios em São Paulo, né? Estarei junto na sede, no Brooklyn, junto com a Miriam, né? E a equipe lá. Nós teremos a apresentação do plano de negócios às 10 da manhã e depois um treinamento. Então, quem puder estar presencialmente em São Paulo,
Se não puder encaminhar convidados, excelente. Rio de Janeiro, Claudirene está no Rio de Janeiro, com o doutor Fabiano Barcelos também. Que horas que é o evento, Cláudio? No Rio, acho que é à tarde, né? 16 horas, se não me engano. Então, dá para aproveitar e plantar sementes. Gente, um convite que você faz uma pessoa em um outro estado, você está plantando uma semente. Olha o que eu vou falar. Você está plantando uma semente, e se essa semente for não só de um afiliado, mas de um pró, às vezes até de um afiliado, tá? Porque às vezes um afiliado, às vezes um membro pode trazer um pró, tá? Na sua rede. Fazer a famosa ponte. Às vezes um cliente faz a ponte para você de um contato que se torna um pró na profundidade. E esse pró ele expande de uma forma assim excepcional. Pode ter milhares de pessoas dentro da sua organização, consequentemente milhares de clientes e um faturamento muito grande na sua organização. E o pró, nós ganhamos 7%, gente, de tudo que é vendido na nossa rede é colocado em cotas. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Porque 7% do faturamento, na verdade são 8%, só que um vai para o pool de produtividade, não é mesmo? E o pool de performance é dividido entre os prós que estão crescendo no plano de carreira. E esse 7% ele é muito valioso, porque você pode receber cotas e o principal de tudo é você entender que você está construindo algo que é para a vida. Cada semente que você planta, essa semente a gente não consegue, eu sempre digo, a gente não consegue saber. A gente até sabe quantas sementes tem um fruto, mas a gente nunca, é impossível saber quantos frutos darão aquela semente. Talvez aquela semente, quando eu falo uma semente, começa com um convite, tá? Quando, quando a gente planta uma semente, a gente não sabe o que vai acontecer. A maioria delas, desse convite que a gente faz, eles não vão para frente, não vão andar. Porque nem todo mundo que você fala se interessa, nem todo mundo que você convida vai assistir o plano de negócios. Quando eu falo vai, pode ser ver pelo WhatsApp, pelo Zoom, presencial, um café, não importa a forma que a pessoa está vendo, nada substitui o presencial, porque nada substitui a pessoa pegar um produto na mão, ela degustar um produto. Então, o produto, ele é a porta, ele também pode ser, e você tem que usar inteligentemente isso, a porta de entrada, porque se a gente não tivesse produtos incríveis e maravilhosos, nada aconteceria. Ninguém estaria ganhando dinheiro, ninguém teria resultado, não teria recorrência, não teria oportunidade para as pessoas, a gente não estaria impactando vidas de pessoas, incrementando renda, transformando como renda principal, entrando numa comunidade que cuida da comunidade, se desenvolvendo como ser humano. Então a gente passa a entender que tudo está numa semente plantada. E entender que existe um processo, existe um funil, porque nem todo mundo que a gente convida vai, nem todo mundo que vai entende, nem todo mundo que entende está no momento, nem todo mundo está no momento gosta, nem todo mundo que gosta cadastra, nem todo mundo cadastra da forma. Nem todo mundo cadastra faz, nem todo mundo que cadastra participa de treinamento, quer aprender, e nem todo mundo que faz da forma correta. Olha o funil. E nem todo mundo que faz da forma correta, aí entra o maior ponto. Faz pelo tempo necessário para colher os frutos. E eu falo com você com a maior propriedade do mundo, não só pelo resultado que eu conquistei dentro desses 20 anos de experiência, 20 anos, gente, dentro da venda direta, com equipes em mais de 100 países, ajudei a transformar vidas, mais de 56 pessoas no Clube do Milhão na história, na última década, imagina, mais 50 famílias que ficaram milionárias, que acumularam mais de 1 milhão em bônus, em bonificação, vidas que foram transformadas. Então eu vi muita coisa acontecer, então eu posso te dar dicas, insights aqui no dia de hoje, com propriedade sobre o que eu vou falar, e que você pegue algumas coisas e você coloque em prática. Porque na Hive a gente aprende com todo mundo. O legal do nosso negócio é que a gente aprende não só com quem está mais tempo, com o upline, a gente aprende também com crosslines, né, com outros times, outras equipes, com história das pessoas, com pessoas novas que estão entrando, mas já tem uma bagagem de vida que traz essa experiência empreendedora para o negócio.
pessoa tem resultado, compartilha. Então a gente aprende de todos os lados. A gente aprende com o nosso Hive Academy, com todas as conexões, todas as manhãs do treinamento, a gente aprende na conexão Hive. Então, ou seja, só vai prosperar quem realmente tiver fome e quiser aprender. Então, ponto número 1, e aí eu já parabenizo todos vocês que estão aqui online, conectados, no sábado pela manhã, no meio de um feriado, aprendendo com fome, porque você tem fome, você quer aprender, você quer crescer. Então você já sai na frente da grande massa, da grande maioria. É claro que tem gente que não pode estar conectado por algum motivo, mas vai ver a gravação, assiste todas as gravações, está sempre acompanhando. O importante é a fome que está dentro de você, o seu objetivo. Porque o resto, ó, não tem como uma pessoa não crescer e não prosperar na raiva se ela pegar, aprender e colocar em prática. Pelo tempo necessário. De novo, todo aquele funil para atingir o tempo necessário para poder colher os frutos. Porque na raiva você pode ganhar dinheiro rápido, sim, mas o grosso, onde você vai ganhar muito dinheiro para o resto da vida, o residual, a renda passiva, é na construção, é com o tempo. Marcos, como eu ganho dinheiro rápido? Você ganha dinheiro rápido com a venda direta, a venda dropshipping. Você pode ganhar o dinheiro 20% e 15% na recorrência. Fazendo cliente, você está ganhando dinheiro também, enquanto você constrói a sua renda passiva. E você também ganha dinheiro rápido fazendo o quê? Member get member, indicando. O Pro, diretamente. O que o Pro faz? Ele indica, ele monta time. Ele dá, olha a palavra que eu vou falar. A gente dá um presente para as pessoas, a gente dá a oportunidade para as pessoas. E essa é a chave do convite, ter esse entendimento que eu quero entrar a fundo nisso, para enraizar isso dentro do seu coração, dentro da sua cabeça, porque é essa, na minha opinião, a maior chave de todas, antes de qualquer técnica, antes de qualquer coisa, você ter esse entendimento do tamanho do presente que nós temos nas mãos e que nós podemos dar para as pessoas. Essa, para mim, é a maior chave. Então, eu já vou até começar por ela, porque todo o resto, dicas e técnicas, ele vem na sequência, tá? Então, se a gente parar para analisar, pega o resultado de qualquer pessoa que está ganhando dinheiro na Hive, de qualquer empreendedor. O meu, que já foi extraordinário, né? Um Red 2.0. Gente, um Red 2.0, quando você tiver como Red 2.0, você pode estar fazendo mais de 6 dígitos por mês. Você pode estar fazendo fora as suas vendas, os clientes, a renda passiva que você construiu, você Pro, que constrói time, espalhado pelo Brasil, futuramente pelo mundo, você vai estar fazendo mais de 6 dígitos. Está fazendo mais de 100 mil reais por mês, como um Red 2.0. Mas vamos num Red de 50 mil, 40 e pouco, 50, que só vai aumentar, porque as cotas só vão aumentar, porque o faturamento só vai aumentar. Por que as cotas só vão aumentar? Deixa eu te dar esse entendimento também, você como Pro. A cota de produtividade, ela limita R$ 500, ponto. Pode faturar 1 bilhão por dia, Hive. O máximo da cota de produtividade é R$ 500. Então você pode ganhar meia cota, 2, 3, 10, várias cotas igual a Claudirene. Cada trinca que você faz, você ganha 2 cotas, né, de afiliado. Mas o limite dela é R$ 500. Por quê? Porque ela é uma cota que tem limite, porque não dá para controlar quantas pessoas vão trincar ou não. Então ela tem limite. Agora, a cota do plano de carreira, performance, ela não tem limite. Ela é ilimitada, ela é infinita. Então, 7% do que a Hive fatura, ela distribui entre as pessoas que estão aptas a receber cota. Recebo 0,20 da cota, recebo uma cota, 2, 3, enfim. Então, a cota que a gente estimava em torno de R$ 4.400 deu quase R$ 6.000 no mês passado. Nosso primeiro mês, a primeira experiência. Esse mês, quanto vai ser a cota? Estou curioso para saber. Mas eu te garanto uma coisa, ao longo prazo, essa cota ela vai aumentar em muito, e muito, muito. Então, nosso programa hoje de partnership que nós temos, ou seja, nós que criamos e montamos um time comercial, nosso objetivo é divulgar a marca, vender, gerar clientes e ajudar o nosso time a fazer a mesma coisa. E para quem for Pro,
construir time, aprendendo a convidar de forma efetiva. Quanto mais você aprende, quanto mais tiver mais eficácia, maior a conversão, as sementes serão plantadas. Porque o primeiro passo é plantar a semente, depois regar, depois cuidar, depois crescer. Mas para você plantar a semente, você precisa começar com um convite. E eu, há 20 anos atrás, recebi um convite que mudou a minha vida. Completamente. E esse convite foi da minha tia. Quando eu conheci a venda direta, há 20 anos atrás, gente, foi novembro. Olha, foi mais ou menos essa época. Eu não lembro exatamente o dia, mas era final de novembro. E eu recebi um convite da minha tia, e ela falou simplesmente assim: Marquinhos, meu sobrinho querido, encontrei um negócio que a gente vai poder ganhar muito dinheiro, e é a sua cara. E eu preciso compartilhar com você. E ela só falou assim, falei, nossa, tia, que legal, o que que é? Olha isso. Ela falou, a gente precisa se encontrar, urgente. E olha, pode ser segunda-feira em Santo André ou terça-feira na Avenida Paulista. Eu morava no ABC. Eu falei, não, então Santo André. E eu fui naquela reunião. E eu vi uma apresentação de negócios de um cara que estava fazendo essa apresentação. E essa apresentação foi tão horrível, mas tão ridícula. Gente, foi muito ruim. E eu falei assim, só que eu entendi o negócio. E eu tinha fome, eu não aguentava mais a vida que eu tava, gente. Eu tava trabalhando demais. Eu não tinha vida. Eu precisava de algo. Eu sempre quis ser rico. Minha mãe fala que eu sempre falava desde pequeno que ia ser rico. Eu já tinha esse objetivo. Eu só não sabia como. Eu ia ser. Eu passei, não passei fome nunca, mas eu vi meus pais brigarem o dinheiro, né, é incrível. O dinheiro não é o problema, né? O problema é a falta do dinheiro. Então, eu vi meus pais brigarem, né? Quando eu era pequeno, adolescente, enfim, muitas coisas. E aí eu falei, eu tinha uma decisão, eu queria ser rico, eu não sabia como. Imagina, 20 anos atrás, quando minha tia falou, eu fui lá, eu vi aquilo. A apresentação foi muito ruim, mas eu entendi a alavancagem. Eu entendi porque era um modelo, exatamente, a empresa da Richard International, quando eu conheci, suco de noite do Tahiti. E eu vi aquilo, que você consumia produtos, levava saúde para as pessoas através de um produto que era muito saudável, e aquilo eu podia montar um time, eu podia escalar, podia construir uma rede. Eu entendi aquilo. E eu falei, nossa, se esse cara tá ganhando dinheiro, mesmo que pouco ele estava ganhando no negócio, mas eu entendi, eu olhei, enxerguei a longo prazo, eu falei, nossa, eu posso ganhar muito dinheiro. E foi lá, foi esse convite que eu conheci a venda direta. E daí, depois tem uma história muito longa que eu não vou contar agora, para quem me conhece, conhece já essa história, de 20 anos, de tudo que aconteceu. E isso foi esse convite que, gente, começou, mudou minha vida. E as pessoas que eu conheço que mudaram de vida começaram com um convite. Todo head, todo líder, todo mundo ganha dinheiro. Você começou com um convite. Tudo começa com um convite. Se a pessoa, o que ela vai fazer com esse convite, se ela vai, se não vai, é um funil. Por isso que a lista tem que ser grande, a lista tem que ser infinita, a gente tem que colocar nome na lista todos os dias. Quem desenvolve a habilidade de conhecer pessoas, falar com pessoas, pegar indicações e colocar nome na lista, ela é infinita, aí a partir daí vai o convite. E o convite? Qual que é a base do convite para você, para esse convite ser assertivo? Como ter esse convite mais assertivo? Primeira coisa, você não precisa, você não pode sair convidando, né, de forma. Eu vou falar sobre os erros do convite também, tá? Vou falar sobre alguns pontos importantes. Mas a primeira dica que eu te dou no convite, e isso é essencial, é você analisar o seu convidado. Se analisar essa pessoa que você vai convidar. Porque ele é um ser humano. E entenda, um ser humano ele tem medos, tem desejos, tem sonhos, tem paradigmas que foram colocados na cabeça dele, tem crenças limitantes. Então, o mais importante é conhecer o perfil do convidado. Claro que uns que você vai conhece mais, outros menos. Quando você conhece o perfil do convidado, da pessoa, é aí que está o objetivo. De novo,
O ser humano tem medos, desejos e sonhos. Tem algum microfone aberto aí? De quem é? Fechou já? Olha que interessante. Primeira coisa que você tem que saber o porquê. Quem quiser anotar, anota, tá? Porque isso é muito valioso. Eu vou tirar aqui. Por que ela, sua amiga, ou esse convidado, ou esse contato frio, ou seja o que for, essa indicação, por que está na sua lista? Você tem que responder essa pergunta para você. Por que está na sua lista? Segundo, por que você quer convidar essa pessoa? Primeiro, você tem que saber isso. Porque você vai, no convite, você vai falar para a pessoa isso daí. Porque a pessoa tem que saber o porquê que você está convidando. Agora, para mim, a pergunta que você tem que responder e que ela é chave. Por que ela merece conhecer a raiva? Olha o que eu falei, anota isso. Por que ela merece conhecer a raiva? Por quê? Lembra que eu falei? Quando nós, e você tem que você tem que ter essa certeza, essa clareza, porque enquanto você não tiver, a tua energia não vai ser congruente com o que você fala. E só existe uma forma de você ter um convite assertivo, é você ser congruente no que você faz, no que você fala. Então, o ponto principal é você entender que nós temos um grande presente nas mãos, uma grande oportunidade que a gente pode dar para as pessoas, para elas transformar a vida delas. E seja o que for, pode ser a parte financeira, pode ser a mente, pode ser o corpo, pode ser a saúde, pode ser a comunidade, pode ser os novos, o ciclo de relacionamento que ela vai ter, o desenvolvimento pessoal. É um presente. Amiga, amigo, é um presente dar raiva para alguém. É um presente a gente convidar alguém. É um baita de um presente. E enquanto você não tiver isso claro, essa energia, ela não vai fluir. Então, o mais valioso, por que essa pessoa merece conhecer a raiva? Outra, nota aí. O que seria mais interessante para essa pessoa sobre tudo que a empresa pode oferecer? O que seria mais interessante? É poder trabalhar de casa com os filhos? É poder criar uma renda extra, colocar R$ 1.000 a mais no bolso, no dinheiro da família? Gente, na pandemia, a venda direta salvou a vida de milhares de famílias. Quem trabalhava comigo na pandemia já? Quem estava? Né? Gente, milhares. Pessoas que perderam renda, pessoas que diminuíram a renda, pessoas que criaram uma nova fonte de renda. Então, nós temos. Oh, quantas mamães não trabalham de casa com liberdade? Quantas pessoas não agregam? Quantas mulheres não ajudam o marido a colocar mais R$ 1.000, dois, três, cinco a mais na casa? Então, é um presente. O que seria mais interessante para essa pessoa sobre tudo que a Raiva oferece? Comunidade? A pessoa poder participar de treinamentos gratuitos. Gente, nossa Raiva Academy não tem preço. O pessoal fala que cobraria R$ 5.000. Vou te falar, tem gente que para ter R$ 50.000 para ter uma mentoria todo dia, conexão 8 da manhã, mais treinamento, mais plano de ação, mais conexão com mentes brilhantes. Você está conversando com pessoas que agregam muito valor na vida. Você tem o Hive Academy, você participar dos eventos presenciais. Não tem preço, sabe? Então, o que vai ser interessante para essa pessoa? Agora, outro ponto, qual é o momento dessa pessoa? Qual é o momento dela? Você tem que saber. Marcos, como eu vou saber isso? Fazendo perguntas. Como eu vou saber isso? Conversando. Aí a arte de fazer perguntas, a arte de convidar, a arte de falar menos e ouvir mais. Porque, regra, tá? Falar é prata, ouvir é ouro. Então, ou seja,
Quem fala menos, despertar curiosidade para poder colocar essa pessoa dentro de uma apresentação, para ela tomar decisão. Simples. Tá? Qual o momento dela? Às vezes você liga para uma amiga, quer falar com ela, e ela não está no momento dela. Às vezes, pô, acabou de montar um negócio, está focado ali, ou tá com um problema tá na família com alguém, ou está passando por um luto temporário, tá... não é o momento de convidar. Então, entender o momento. Por isso que existe aquela regra, né? O form, família, ocupação, recreação, para você entregar mensagem, um convite. O básico, você falar com uma pessoa, coisa de alguns minutos, tá ali, coisa rápida. 2 minutos, senão vira fofoca. Amiga, como é que tá a família? Tudo bem? Sabe? Pô, lembrei de você. Família, ali, quebrou. Claro que é uma pessoa que você conhece, né? Ali, tem mais intimidade, porque tem os contatos muito quentes, né? Os mornos e os frios, os gelados. Então, tudo você tem que esquentar e trazer o relacionamento. Perguntei como tá o negócio, né? Como é que tá o seu trabalho, tá legal? Tá trabalhando lá com aquilo ainda ou não? Como é que tá você? Como é que tá o marido? A pessoa vai te falar, amiga, não aguento mais meu chefe. Nossa, tá um estresse lá danado. A pessoa tá te dando sinalizadores para você usar essas informações para colocar no seu convite. Olha isso. Ah, nossa, tô ganhando muito dinheiro, nunca tive um momento tão incrível na minha vida. Falei, que ótimo, amiga. Você está pegando sinalizadores, tá? Perguntou da família, ocupação, como é que estão tá, os negócios de emprego, trabalho, renda. E aí, tem viajado? Como está a vida? A maioria das pessoas não tem tempo para nada, amiga. Você tá doido? Olha, pô, adoro viajar, mas olha, faz tempo que eu não viajo, faz tempo que eu não faço uma viagem, um cruzeiro, um resort. Sinalizadores. Todo mundo pode viajar de graça com a Hive. Aliás, você pode ter como pró 2, 3 viagens por ano, crescendo no plano de carreira. Sabe, sinalizadores. Então, entender o momento. Para aí no final você passar a mensagem. Então, quando você conversa, faz perguntas, né? Você vai colhendo informação para entender o momento. O que essa pessoa busca e dá de valor? Anota aí. O que ela busca que dá de valor? Que é o ponto ali que você vai fortalecer dentro do convite, dentro de uma apresentação. Saber o que a pessoa trabalha, o que ela faz e também do que ela não gosta. Então, todos esses sinalizadores, ele vai, dentro de uma conversa, de um bate-papo, ele vai te direcionar para você fazer o convite. E se você for inteligente e trabalhar com as dicas que eu vou dar aqui, sabe o que vai acontecer no final? Muitas vezes, sabe quando é o melhor convite? Quando a pessoa se convida. É claro que tudo vai ficando muito mais fácil depois que você tem resultado, depois que você pratica. E só tem uma forma de você ficar bom em algo: fazer muito. Tem que ter horas de treino. Igual no futebol, não fala, tem que ter minutagem para o jogador. O jogador é muito bom, mas só fica no banco, não tem minutagem, ele não tá ali no ritmo. Aqui é a mesma coisa. Você tem que ter horas de treino. É 10 mil horas de treino, um atleta, com 10 mil horas de treino, um atleta profissional, ele tem resultados extraordinários. Não existe um atleta profissional multimilionário que tenha resultados extraordinários. Não existe se ele não tem 10 mil horas de treino. Eu tenho muito mais de 10 mil horas de treino. E quando eu falo treino aqui, é a gente colocar em prática. Eu costumo dizer o seguinte: o grande treino é a prática. É 1 hora de teoria para 9 horas de prática. 1 hora de teoria para 8 horas de prática. 9 horas. Se você pegar 1 hora de teoria e coloca 9 horas de prática, e convidar, e mostrar o plano, e cadastrar, e estar treinando, e estar praticando, não tem como você não transformar a vida. Não tem como. E se você colocar isso em ritmo, você transforma em 9 meses. Então, isso é muito importante. Ó, vamos para as dicas aí. Mais importante, você entendeu, colocou no coração, que é um presente que a gente está dando para as pessoas, né? O que as pessoas elas rejeitam o convite? Vamos para a parte técnica e você entender por que muitas vezes o problema não está, aliás, nunca está no que você está oferecendo, mas sim como você está oferecendo. A forma que você fala. Porque mais importante do que o que você fala é como você fala. É a tua postura, o seu gesto, a ordem das palavras, a forma de falar. A forma que você fala
é mais importante do que o que você fala. Então, os maiores erros ao convidar. Primeiro, é você querer explicar tudo, né, de uma só vez. Tem gente que vai lá e quer explicar pelo WhatsApp, explicar o negócio. Gente, convite é convite. Convite, quanto mais rápido, mais curto, despertar curiosidade para colocar a pessoa numa apresentação. Então, convite não é explicar, não é mostrar o plano, tá? Outro erro que as pessoas cometem muito, falar como se fosse uma venda. Teu objetivo não é vender nada, e sim convidar para conhecer um projeto, para dar um presente para a pessoa. Para que ela conheça e ela dê a opinião dela, e que ela entenda para tomar a melhor decisão. Erro ao convidar, parecer desesperado ou insistente. Tá ali insistente. O convite bom é um convite natural, ele é sem pressão. Convite não é um convencimento. Entenda isso, você não precisa convencer. Se você se sentir que você está tentando convencer alguém lá, provavelmente está errado o convite. E quais são os 3 tipos de convite e quando a gente deve usá-lo? Né? Existe o convite direto, aquele que você vai direto para a pessoa. E quanto mais simples, mais direto, mais ele funciona. Esse convite direto é para uma pessoa que já tem aquele perfil, você já validou a tua lista, você já colocou o perfil da pessoa, você já sabe o que ela gosta, o que ela não gosta. Entenda isso, tá? Você vai convidar alguém, é importante você saber, ver o Instagram da pessoa, saiba dela, conheça ela um pouco mais, faça perguntas, converse com ela sobre as coisas antes de fazer o convite. Agora, aquele convite direto, aquela pessoa que já tem um perfil empreendedor, está aberto a negócios, é uma pessoa ligada, simples. Como que eu convido? Cara, estou envolvido num projeto incrível e acho que faz total sentido para você. Vamos bater um papo? Agora, acho que faz total sentido para você, porque você é uma pessoa antenada, você é empreendedora. Lembra? Por que, essa pessoa está na tua lista e por que você quer convidar essa pessoa? Então, a hora de fazer esse convite direto, você tem que falar o porquê. Olha, estou convidando a Beatriz, certo? E quando eu vou convidar, fazer esse convite direto para a Beatriz, por exemplo, e a Beatriz é uma pessoa que eu não conheço, talvez ela, mas a Lídia me indicou ela. Tá? Eu estou convidando a Beatriz ali direto. E a Lídia, obviamente, quando a gente faz isso, né, é muito. Existe uma identificação a chave com vocês. Por exemplo, se eu vou convidar a Beatriz e a Lídia, começando agora, indicou a Beatriz, e a gente convidou a Beatriz, nossa, a chave é muito grande. E a Lídia vai me edificar. Ó, o Marcos, meu amigo meu, ele é empreendedor. O cara vai me edificar. Ó, tem sucesso incrível dentro do centro empreendedor. E aí você vai pegar o meu perfil ou do seu upline, né, de quem for ajudar você dentro desse convite, da apresentação do plano, e edificar essa pessoa ali, né? Como Romy. Home é o microfone. Ativar. Eu vou deixar alguém de confitrião aqui para me ajudar também, porque pessoas vão entrando, às vezes está entrando, não sei porque tem. Até eu. Aí. Tá aqui. Estão me ouvindo, gente? Legal, convite direto ali, ó. Tá? Então, tô convidando a Beatriz aqui. Amiga, né? Ou, às vezes a amiga não conhece a pessoa, depende de perfil, né? Você vai colocar, encaixar ele no perfil, né? Ó, um projeto incrível, e acho que faz total sentido para você, porque a Lídia me falou que você é uma pessoa assim, assim, assado, certo? Ó, porque você. E assim, tem que ser um elogio sincero sempre, quando você vai fazer um convite para alguém, diretamente ou indicação de alguém. Não adianta falar, porque você tem habilidades empreendedoras e a pessoa é professora, sabe? Então, assim, fazer um elogio sincero sobre o ponto positivo. Que ponto positivo? Por que essa pessoa está na lista? Por que você quer convidar? Por que ela merece conhecer a Raiva? Porque é interessante para ela sobre o que a Raiva oferece. Certo? Então, o convite direto está ali. O convite indireto é aquele que você está conversando com alguém
e você pede para a pessoa indicar alguém. Por exemplo, você não está abordando diretamente a pessoa. E eu já vi esse convite funcionar demais quando você faz um convite indireto. Você está falando com um amigo seu. Fala, cara, você por acaso conhece alguém que gostaria de ganhar uma renda extra no modelo de negócio inovador? Olha que legal, eu não estou convidando ele. Eu estou perguntando se ele conhece alguém. E isso eu vou te dar a dica agora. Você pode convidar alguém para o Rio de Janeiro assim. Ah, eu não conheço ninguém no Rio de Janeiro. Mas você pode falar com alguém. Você conhece alguém no Rio de Janeiro que gostaria de ganhar uma renda extra no modelo de negócio inovador? Porque tem uma amiga minha lá, Claudirene. E aí edifica Claudirene, blá, blá, blá. Pegou o convite. Esse convite indireto ele serve para tudo, gente. Isso funciona demais. Tinha um cara que ele convidava assim numa cidade. É engraçado, porque ele ligava. Ele é de São Paulo. Aí ele ligava para um amigo numa cidade e falava assim: cara, tô precisando da sua ajuda. Eu nunca mais esqueci disso. Cara, você pode me indicar 3 pessoas aí na sua cidade que, que gostariam de empreender um negócio aí sem risco, né? Encabeçar um negócio novo na cidade, um negócio inovador, um negócio novo, para ganhar muito dinheiro? Aí a pessoa falava assim, cara, posso sim, mas não pode ser eu. Aí ele falava assim, não, cara, você não tem tempo. Não, eu arrumo um tempinho. Não, mas você não tem dinheiro. Cara, eu tenho uns 50 mil guardado lá, não dá não? A pessoa já quebrou todas as objeções. Você fez um convite indireto e ela está pedindo para se convidar. Eu nunca mais esqueci disso, porque ele fazia assim. E assim, o convite indireto não significa que isso vai acontecer. Mas você está pegando contato. O convite indireto, gente, você está despertando a curiosidade, porque a pessoa vai querer saber o que é. Olha que coisa, você não está convidando diretamente, mas você está despertando a curiosidade. A pessoa vai querer saber o que é. Ou ela pode não querer saber o que é e ela simplesmente indicar pessoas para você. E é um convite indireto que funciona. Você amplia a tua lista e você faz novos contatos. Porque não tem nada mais poderoso, gente, do que uma indicação. A indicação ela é poderosa demais, demais, demais. Tem um dado que eu peguei aqui, deixa eu ver se ele está aqui. Assim, mas é muito poderoso. Porque um cliente que vem de indicação, cadê? Eu não lembro onde eu anotei. Um cliente que vem de indicação, mas assim, é 80 e poucos por cento de chance de fechamento do que um que não vem de indicação. E isso vale para tudo, não só para vale para o convite, vale para uma venda de um produto, para a venda de um negócio, porque o que a gente faz como afiliado Pro é vender a ideia, é vender um negócio. E a gente está presenteando a pessoa, assim como quando a gente vende um produto, a gente não está dando um presente para a pessoa, ela ter a oportunidade de cuidar da saúde, de melhorar a vida dela. Isso é muito forte, gente, isso é muito poderoso, tá? E o convite curioso, né? O convite curioso, aquele que para gerar interesse, sem entregar tudo de uma vez. Aliás, o convite indireto, perdão. Já falei do convite direto, do convite indireto e do convite curioso. Gerar interesse sem entregar tudo de uma vez. Um exemplo, descobri algo incrível e queria compartilhar com você. Vamos conversar? É simples assim. Ligou pro seu primo. Primo, descobri algo incrível. Algo incrível. E quero compartilhar muito com você. Vamos conversar? Só isso. E aí marca o Zoom, marca um café, marca uma reunião caseira, leva para um evento. Quanto mais simples, dá a opção de data, mais simples, mais objetivo. É muito importante. Vamos conversar. Simples assim, tá? Deixa curioso. Acabou. Sabe como eu convidei o Fernão? Há quase 20 anos atrás? Fernão, amigo meu, né? Já era um amigo, já tinha intimidade, já eu conheci ele. A gente sempre falava de negócio, o Fernão sempre foi um cara antenado em negócio. Na época ele tinha uma agência de viagem, estava outras coisas, né? Sempre ligado. E a gente já conversava, né? Sobre, pô, ter negócio, como a gente pode ganhar dinheiro, como a gente pode ficar rico. Simplesmente, quando eu conheci, um dos primeiros caras que eu convidei. Já fiz a minha lista ali, dos top 10 ali. E Fernando, eu falei, Fê, cara, liguei para ele. Na época não tinha nada de WhatsApp, nada de rede social, nem Orkut tinha, eu acho. Quem é da época do Orkut aí? É. Fê, irmão, cara, encontrei um negócio.
a gente ganha muito dinheiro. O que que é? O que que é? Olha, me encontra. Aí levei ele para um evento, eu não sabia explicar, não sabia nada, e falei, tal lugar, tal hora. Ele ficou me perguntando o que que é, cara. Incrível. Achei a chance da nossa vida, nós vamos ficar ricos. Só. Então, ou seja, depende do grau de intimidade da pessoa, depende de como você está, depende. Eu já conheci ele, ele já era um amigo, já falava sobre negócios, sobre oportunidade de encontrar algo para ganhar dinheiro, para ficar rico, para ficar livre. A gente falava, pô, o sonho é ficar, a gente poder viajar o mundo. Era o nosso sonho. Pô, imagina, ter dinheiro para a gente poder viajar o mundo. A gente conversava sobre isso. Né? Agora, é importante ajustar o tipo de convite, gente. E aí é a grande reflexão, né? Para cada pessoa. Porque ele não é engessado. Existem técnicas, mas você tem que ter ali. Então, quem faz convite mais personalizado tem mais resultado. Por isso a importância de descobrir o perfil da pessoa. Como que eu crio curiosidade sem entregar tudo? Dica para criar curiosidade aqui. Primeiro, usa perguntas ao invés de afirmações. Tem gente que afirma. Não, usa perguntas. Então, não fale sobre dinheiro. Foque na chance de pioneirismo. Foca na oportunidade. Eu não gosto de usar a palavra oportunidade porque ela ficou muito depois das redes sociais, né? De um monte de gente vendendo um monte de coisa fake e gente que se passa de pessoa bem-sucedida para vender curso, para vender não sei o que lá, para vender. Então, hoje, com a internet, com o algoritmo principalmente, porque a gente tem que entender como o mundo vive hoje, né? Hoje o algoritmo, se você clicar em alguma coisa lá, ganhe dinheiro aqui, faça isso. Alguém postou, tô ganhando muito dinheiro aqui, né? Fazendo qualquer coisa. Você clicou em alguma coisa, você vai ser perseguido, você pode se tornar um refém do algoritmo. Aí vai receber um monte de coisas falando oportunidade, ganhe dinheiro aqui, ganhe dinheiro, faça aqui, blá, crie seu curso. Blá. Então, é, as pessoas elas estão recebendo muito isso. Então, quando a gente. Eu gosto muito da palavra pioneirismo. E não tem nada melhor do que ser pioneiro na raiva. Gente, ser pioneiro, fazer cliente ser seu cliente pro resto da vida. Quando você faz cliente, daqui a alguns anos, tem gente famosa postando sobre Hive. Se o cliente é seu, ela pode clicar no link que for. Você que vai ganhar comissão. Você criou a carteira de clientes. Ser pioneiro no negócio que ninguém conhece, ninguém sabe o que é Hive. Ninguém tem a plataforma híbrida de negócios. Ninguém tem o modelo que a gente criou. Ninguém tem um modelo sustentável, com cliente e com afiliado e com cotas onde nós temos a maioria serão clientes. A Hive pode ser para você o que você quiser ser na Hive. Sempre fale isso para as pessoas. A maioria vai ser clientes, a minoria, afiliados, a minoria ainda Pro. E quem vai receber cotas de performance? Pro. Por isso que essas cotas vão aumentar. Porque o grande faturamento vai vir a maioria de clientes. Certo? Então, isso é uma. Gente, esse pioneirismo é muito valioso. Então, quem entende isso e monta time hoje, agora, e aí, quando você mostra, fundamental, mostrar entusiasmo, mas sem exagero. Não pode ser louco, frenética lá falando, mas o entusiasmo é essencial. Ao convidar, ao falar do negócio, entusiasmo. Entusiasmo vem de Deus, ter Deus dentro de si. Então, afinal, é um grande presente, é uma grande ideia, é uma grande oportunidade. E quanto mais você está em treinamentos, mais conversa com as pessoas, mais entende, mais se conecta com pessoas de sucesso, mais você vai entender o tamanho da oportunidade, o tamanho do pioneirismo, e mais você vai ficar entusiasmado. Então, é um ciclo, tá? Convite certo versus convite errado. Como assim? Por exemplo, vamos pegar um convite errado aqui. A Hive é uma empresa de afiliados que paga bônus em rede, você ganha com vendas e com indicações. Gente, é muito técnico, parece uma venda. Isso não é convite. Isso é quando você está mostrando o plano lá e mais detalhado, não assim. Jeito correto. Por exemplo, como eu transformo isso no jeito correto? Estou num projeto que está transformando a forma como as pessoas empreendem. Quer saber mais? Acabou. Gerou curiosidade. Estou num projeto que fornece empreendedorismo acessível. Gente, olha, quem não tem um sonho de ter um negócio próprio, de empreender, de construir uma múltiplas fontes de renda,
eu sempre que convido a pessoa, eu estou conversando com ela e eu já faço perguntas e eu estou conversando, falando com a pessoa e eu pergunto para ela quantas fontes de renda ela tem, o que ela faz. Fala, se tem outras fontes de renda, né? E falo da importância de ter múltiplas fontes de renda. Falo da importância que só existe uma forma de construir liberdade. Como que a gente constrói liberdade? Tendo renda passiva, fazendo o dinheiro trabalhar para você. Não tem outra forma de você construir liberdade trocando tempo por dinheiro. Se você não encontrar uma forma de ganhar dinheiro enquanto dorme, amigo, amiga, você vai ter que trabalhar para o resto da vida. Eu deixo a pessoa pensar. Você ficou pensando, eu falando isso agora. Porque é verdade. E como a gente constrói isso? Eu tenho um modelo, empreendedorismo acessível. Como? Conheci um negócio, gente, incrível. Olha isso, nós temos a chance de ensinar as pessoas a construir renda passiva. E pode ser só o afiliado que está fazendo o cliente, tá? E o Pro, então, nem se fala. Construindo time. Então, quando a gente. Faz a pessoa refletir numa conversa, num bate-papo, que eu volto lá no começo, né? Por que, que ela merece conhecer a Hive? Por que você quer convidar essa pessoa? Por que, que ela está na tua lista? Porque quando você convida, você vai transmitir isso daí. Amiga, eu estou te convidando porque lembra que a gente falou sobre construir liberdade? Olha, eu estou te convidando, você merece, você é trabalhadora, mãe guerreira, com os filhos. Você merece conhecer esse negócio, ser pioneiro nisso. Então, a pessoa está te agradecendo por você convidar ela quando você faz o convite certo. Ela pede, ela quer. E quando você faz o convite certo, a sua amiga vai te ligar e falar: amiga, esqueceu de mim. Sabe? É isso que faz a diferença. Então, quando a gente faz a pessoa refletir a vida dela, como tá, ela tem tempo realmente para ficar com os filhos, com a família, com quem ama. Então, trazendo isso, a pessoa refletindo isso e trazendo, é muito mais fácil você apresentar. A pessoa vai estar muito mais aberta. Uma forma que eu convido. Por isso que eu falo, quanto mais sucesso você tem, quando você tem um estilo de vida surreal, é muito mais fácil tudo. Sabe como eu convido de forma direta e rápida e funciona demais? Eu falo assim, amigo, vamos conhecer o que eu faço para ter esse estilo de vida que eu tenho? Imagina alguém falando, não, não quero conhecer. Um estilo de vida que você não precisa mais trabalhar por dinheiro na vida. Que você aposentou seus filhos, netos e bisnetos. Um estilo de vida que você tem tempo. Quem tem tempo de sobra? Normalmente, e eu sempre costumo brincar com as pessoas, né? Quem tem tempo sobrando normalmente não tem dinheiro. E quem tem dinheiro normalmente não tem tempo. Vive numa algema de ouro. E vive preso ali com funcionários, né? Com milhões de coisas e problemas e etc. Gente, a Hive permite você ter a renda de um jogador de futebol, um afiliado pro e de time grande. Você tem noção disso que a gente pode construir? E daqui 5 anos, você pode ter a renda de um jogador de futebol e o príncipe. Nem que, não precisa ser isso, mas uma renda passiva. Você construiu uma renda recorrente de 10, 15, 20, 30, 50 mil, 100 mil ou mais. Você tem cotas de uma empresa que vai estar crescendo, vai estar expandindo, e você ter cotas, você criou. É como se você tivesse recebendo dividendos. Você constrói algo, receber cotas da Hive como afiliado Pro, é como receber dividendos. A diferença é que dividendos você investiu lá e você recebe dividendos da empresa. Então você colocou dinheiro. Na Hive você não põe dinheiro, a gente põe trabalho, a gente coloca o nosso tempo para construir. Só que uma vez bem construído, daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, gente, você tem uma renda passiva, onde você constrói liberdade. A única forma de construir liberdade é ter múltiplas fontes de renda, mas não adianta ter várias fontes de renda. Você tem que ter, pelo menos uma dessas fontes, uma renda passiva. Essa é a chave.
E aí você constrói, encontra pessoas iguais ou melhores que você tem uma rede que está andando, que está gerando clientes, que está crescendo e não depende mais de você. Então, algumas dicas importantes para que você colocar tudo isso dentro do seu convite, dentro de uma conversa, dentro de uma apresentação. Mas o convite, lembra, o convite é um convite. Despertar curiosidade. De novo, onde eu parei? Qual é o convite se exemplo certo? Amiga, estou num projeto que está transformando a forma como as pessoas empreendem. Vamos te mostrar o porquê. Então, sempre termina o convite também com uma pergunta, para manter o interesse da pessoa ativo, tá? E o melhor momento para fazer o convite? Vou acelerar aqui para a gente encerrar, porque eu quero falar duas coisas aqui. Como ensinar a sua equipe a convidar, por que ensinar a sua equipe a convidar, e o melhor momento para fazer o convite, tá? E aí foi o momento que eu já falei um pouquinho. Então, muita gente perde oportunidade porque convida no momento errado. Olha isso. E às vezes até queimou ali. Depois, para você resgatar, dá mais trabalho. Então, o convite ele precisa acontecer no momento certo, para a pessoa certa. Por isso que conversar. Então, quais são os melhores momentos para convidar? Quando a pessoa ela comentou que ela quer algo novo na vida. Bem-vindo ao novo. Gente, pegou o gancho e a pessoa quer algo novo na vida. Hoje está muito na moda, né? Transição de carreira. Mas seja o que for, eu quero algo novo na vida. A pessoa está passando por alguma coisa que ela quer algo novo, ela precisa de algo novo. E esse algo novo pode ser não necessariamente ganhar dinheiro, pode ser ter novas amizades, novas conexões, ganhar, mudar a vida, o estilo de vida, a saúde mental, física, se desenvolver como ser humano. Gente, a raiva oferece muita coisa boa, que não é só o dinheiro. A verdade é que o dinheiro é só consequência do seu desenvolvimento pessoal. Você só vai ganhar dinheiro se você crescer como pessoa, a sua mentalidade, como ser humano. Não tem jeito. Então a pessoa sinalizou isso no momento certo. Quando a pessoa demonstra interesse por negócio, no momento certo. Quando você percebe que ela está insatisfeita com o que ela faz, no momento certo. Por isso que fazer perguntas é a chave. Porque você identificou isso, acabou. Aí você responde aquela pergunta: por que que essa pessoa merece conhecer a raiva? Né? Por que que você quer convidar essa pessoa? Então você não está convidando por convidar. Você está convidando porque ela te falou isso. Você lembra ela ao convidar que ela te falou isso. Amiga, lembra que você me falou que você estava buscando algo novo? Lembra que você falou que você você tem interesse por negócio? Ou falou na hora? Ali. Gente, é na hora. Então convidou, parte para o plano. E marca a reunião. E se possível, se a pessoa puder, e se você puder, é na hora. Eu não espero uma reunião. Eu já abro uma sala de Zoom, ou marco um café no dia e na hora. Quanto antes, melhor. Macarrão come quente, café toma quente. Então aproveita o momento, tá? É, e evitar convidar, obviamente, quando a pessoa está apressada ou sem atenção nenhuma. Não convida, não cometa esse erro. Percebeu que a pessoa está apressada, não está com atenção naquilo? Não convida. Não é o momento. Não é o momento, tá? Por isso que ali, quando você quebra o gelo, né? Família, ocupação ali, recreação, você já percebe se é o momento certo, tá te sinalizando para fazer o convite ou não. Quando você não cria uma conexão suficiente com a pessoa, dependendo do tipo de convite. Então, crie mais conexão para depois você convidar. Por isso que é um trabalho constante, sempre, a gente está fazendo. A gente está sempre pondo o nome na lista, criando conexão, convidando, mostrando o projeto. Cadastrando e ensinando, conectando no sistema. Esse ciclo. Então, quando você está sempre fazendo isso, a sua lista é infinita, colocando sempre nome na lista, você vai se tornar um expert. Porque quanto mais você faz, mais você aprende. E o outro momento que você não pode convidar é quando você está inseguro. E parece que você está forçando o convite. Tá? Essa é a chave. Agora, para a gente fechar. Não basta fazer o convite, né? Ele precisa ser feito na hora certa para a pessoa certa. É aí onde você vai aumentar a sua eficiência e a conversão no convite. E, e por que você deve ensinar da forma correta, né? Como convidar um afiliado? Assim, se você quer aprender a convidar, se você aprende a convidar e não ensina a sua equipe a fazer o mesmo, o seu crescimento ele é limitado. É claro que primeiro você precisa ter equipe para que você ensine elas.
Qual é a melhor forma de ensinar, né? O que o afiliado pro precisa... Por quê, né? O que o afiliado pro precisa ensinar ao seu time? Né? Assim, precisa ensinar, despertar curiosidade é a chave de um convite. Ensinar a despertar curiosidade sem revelar tudo. Ensinar como adaptar o convite para o perfil correto da pessoa. E ensinar como evitar os erros que afastam os potenciais afiliados. Então, ensinar essas dicas que eu coloquei para você, para as pessoas. O que você deve fazer? Um novo entrou, assiste novamente essa apresentação do convite e outras, porque tem várias apresentações, né, gravadas no nosso Hive Academy. Assiste, reveja, vê onde faz mais sentido, anota e pratica. Aí a chave tem que praticar. Pratica com a sua equipe, pratica com as pessoas. Tem gente que vai entrar na sua rede que está muito mais preparado, que vai te ensinar dicas e técnicas de convite. E tem gente que não vai saber nada, que nunca trabalhou com vendas, nunca falou com pessoas, nunca se relacionou, essa pessoa vai aprendendo. Como que ela aprende? Fazendo. Não tem jeito. Tá? E tem pessoas que você vai convidar perguntando para a pessoa, amigo, amiga, eu quero muito sua opinião sobre um novo empreendimento que eu estou começando. Sua opinião é importante para mim. Vou te falar, eu já conheci pessoas que ficaram multimilionárias dentro da venda direta, que foram convidadas exatamente dessa forma. Eu quero a tua opinião sobre o novo negócio que eu comecei. A tua opinião é importante para mim. E a pessoa viu o negócio e começou a fazer também. Tá? As pessoas gostam muito de quando você fala, sua opinião é importante para mim. Sabe? Isso é importante. Agora, tomar cuidado para você não se rebaixar também, né? Porque a gente tem muita gente para dar para a pessoa. Então, é o perfil de uma pessoa, às vezes mega empresária, muito bem sucedida, e tá ali. Essa pessoa, se ela não quiser fazer, ela vai te indicar pessoas. Tá? Isso é natural. A grande verdade, quanto mais natural, quanto mais simples, quanto mais verdadeiro, quanto mais objetivo o convite, mais ele vai funcionar. E não esquecer do mais importante de tudo, nós temos um presente para quando a gente convida alguém. Eu tenho essa clareza. Quando eu falo de raiva, quando eu falo de um produto, quando eu falo quando eu vendo oportunidade, quando eu faço um convite para a pessoa ter um negócio próprio dela, digital, para ela empreender, eu estou dando um grande presente para a pessoa. Eu sei que essa pessoa vai me agradecer para o resto da vida. Se você já passou por isso, né, muitos aqui já passaram por isso, e várias pessoas, é tão gostoso alguém vir te agradecer e falar assim, Daisy, muito obrigado por você ter me convidado, porque isso transformou minha vida. Porque através do seu convite eu conheci pessoas, através do seu convite eu mudei o meu estilo de vida, minha mentalidade. Através do seu convite, eu pude dar uma vida melhor para os meus filhos. Através do convite que você me fez, mudou completamente a minha perspectiva de vida, o meu futuro. Tem muita gente que vive triste, deprimido, porque não tem perspectiva de crescimento na vida. Então a gente tem um grande presente para as pessoas. Você vai perceber isso dentro do processo. Assim como clientes nos agradecem por ter mostrado um produto que ajudou a eliminar alguns quilos, a ganhar saúde, a mudar o estilo de vida, as pessoas vão agradecer por ter mostrado oportunidade. Por dar oportunidade para a pessoa participar de uma comunidade que cuida da comunidade. Olha que incrível, essa frase, a comunidade que cuida da comunidade. Então, todos os valores que a Hive traz, e inclusive os intangíveis, que transformam a vida da pessoa, elas vão te agradecer pro resto da vida. Por que que vai valer a pena construir esse negócio? Por que que vale a pena? Primeiro, pela pessoa que você vai se tornar, o ser humano, a mentalidade que você vai desenvolver. Isso vai valer a pena pelas conexões, as amizades, os relacionamentos. O network não tem preço. Quantos negócios não saem, quantas amizades não saem dentro da rede, dentro da comunidade? Eu já vi namorados, casamentos, pessoas que se conheceram através do negócio, grandes amigos. Eu vou te falar, os meus melhores amigos estão dentro do negócio. E você vai fazer bons e verdadeiros amigos dentro da rádio. Por que que vai valer a pena? Pelo ser humano que você vai se tornar, pela profissão que você vai desenvolver.
ser um profissional em network, isso é uma profissão, é mágico. Pela renda passiva que você vai construir, pelas pessoas que você vai ajudar, pelas vidas que você vai transformar diretamente e indiretamente, pelos países que você vai conhecer, pela liberdade que você vai conquistar, pelos carimbos do passaporte que você vai ter, pelos projetos sociais que você vai poder ajudar, por mais do que o sucesso que você vai conquistar, é pela significância e o legado que você vai deixar. Porque o sucesso ele é diretamente sobre você, os seus resultados, a significância, o impacto que você causa na vida das pessoas, é o legado que você deixa. E quando a gente passa a entender tudo sobre os valores que o nosso negócio representa para as pessoas, o convite ele sai assim, do coração, sai com os olhos brilhando, sai com entusiasmo, a flor da pele. E essa energia a pessoa sente. Porque as pessoas vivem convidando para ir para a balada, para o boteco, para beber, para não sei o que lá. Mas quem vive convidando para ter um estilo de vida mais saudável, convidando para ir para um hyperfit para treinar, convidando para criar múltiplas fontes de renda, de forma real, justa, honesta, saudável, convidando você para empreender. Olha só, convidar alguém para empreender e esse empreendimento ele tem um propósito, que é levar saúde, bem-estar e vida para as pessoas, vitalidade. Então, entender, né, esse conjunto é o que vai fazer o seu convite ser assertivo. Então, ele começa por esse entendimento. E no convite, você dizer para a pessoa por que você está convidando ela. Por quê? Por que ela merece conhecer a rádio? Para mim é a chave. E o que é interessante de todo esse conjunto que a rádio entrega para ela? O que ela valoriza mais? O seu convite, quando você faz isso, meu amigo, minha amiga, ele é muito mais certeiro. Você vai ter muito mais pessoas olhando o plano de negócios da Hive com atenção. E quando a pessoa entende, ela toma a decisão. E se ela colocar em prática, que aí é uma outra questão, ela pode transformar a vida dela e de milhares de pessoas. E essa é a nossa missão, levar esse presente para as pessoas. Quanto mais a gente faz, né, melhor você fica. Tá bom, turma? Nosso tempo voa. Eu vou correr aqui agora. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Deixa eu colocar aqui. Pode colocar aqui, porque o nosso tempo tá ali. Eu vou falando, vou falando, vou falando. Tá aqui, ó. Se a pessoa não tem dinheiro para comprar produto, a minha quebra a objeção oferecer o produto o projeto para ela. Então eu tenho algo para você aumentar sua renda e ainda usar os produtos. Perfeito. Karine colocou aqui, ó. Fiz isso ontem, a pessoa achou interessante, ficou curiosa. Perfeito. Sabe o que aconteceu comigo? Um cara é, dentro de um dos meus grupos de treino, tinha uma pessoa lá e eu, gente, assim, você falar, começar pelo produto é a chave, tá? Você tem a oportunidade, ser produto do produto, usar produto, e eu tava falando do produto. E a pessoa não tinha o dinheiro para comprar o produto. Olha que legal. E eu, na verdade, esse cara eu convidei ele antes para ganhar dinheiro para vender. E ele falava assim: "Não, porque eu sempre muito busquei recrutar do que buscar cliente. Tá? O perfil Pro ele busca mais recrutar, mas tem que remar para os dois lados: fazer cliente, vender e recrutar, vender e recrutar. Tá? Pensa nisso: vender e indicar, vender e indicar, vender e fazer o member get member. Só que eu sempre eu foco em vender oportunidade. E claro, eu vejo o perfil da pessoa, o momento certo, ou falo do produto, ou falo do negócio. Esse cara eu falei exatamente sobre o modelo de negócio, estava conversando. Logo quando eu conheci ele. Ele falou: eu não gosto de vendas, eu não vendo, vendas não é para mim. Beleza. Aí vendi para ele uma creatina. Depois, ele não tinha dinheiro para comprar de novo, ele queria, mas estava quebrado, devendo, e não tinha. Aí eu usei exatamente isso. Mostrei para ele que a importância de
ele usar o produto de graça, ele sendo um membro. Gente, olha que coisa incrível. E aí começou como um membro, começou a vender, deu upgrade para afiliado, já deu upgrade para Pro, tá vendendo, tendo resultado. Porque não tinha dinheiro para consumir produto. Então essa é a chave, né? Alguma pergunta aqui, gente? Absolutamente por isso eu decidi, para ter liberdade e ajudar pessoas também. Esse é o modelo surreal. É isso, quando você coloca o seu. O Adler colocou aqui, ó. Quando você coloca o seu por que você começou na Raia, sabe? Isso faz parte do convite também. E da tua história, principalmente, é o mostrar o plano. Né? Esse é o grande segredo. Bom dia, mestre. Quando a gente fala sobre os produtos com uma pessoa e ela diz assim, já houve complementos e faço acompanhamento médico com a mesma pessoa que me vende, devo insistir em mostrar os produtos ou deixo quieto? Olha, vai muito de você. É, se você tem uma lista grande, enorme, né, você não vai perder tempo. A pessoa já te deu uma negativa ali. Mas, se é uma pessoa que você tem interesse e gosta, primeira coisa é saber quais são os produtos que ela usa, né? Que pessoa acompanha ela com o produto. É entender. Porque, assim, a pessoa pode usar vários produtos, sem dúvida. Mas a gente tem algumas coisas, né? Que a pessoa pode comprar e deve. Olha pro rosto dela, vê se ela tem algumas rugas, pé de galinha, né? Olha que nós, a linha Ritos, que poderosa. Então, a gente tem mais de 30 produtos, gente. Então, não necessariamente a pessoa precisa comprar a creatina de você, né? Sabe? Então, entender. É entender para atender. Certo? Às vezes a pessoa só tá, ela deu uma resposta dessa porque ela quer ver livre de você. Às vezes não, então a gente tem que entender. Então, o que você usa, como é que tá? E assim, eu não perco tempo com quem não quer. Tá? Eu acho que o mais importante, o nosso tempo é muito valioso. Por isso a importância de você ter uma lista grande, pegar sempre indicação. Porque uma lista grande você não perde tempo com quem não quer. Já vai pro o verdadeiro amor ao próximo, né? Convidou, não quer próximo, não quer próximo, não quer próximo, tá? Isso é muito importante, porque o seu tempo é valioso, o meu tempo, o nosso tempo é muito valioso. Certo, turma? Legal? Quem estiver na sede hoje, nos encontraremos. Eu vou passar lá, nós teremos um grande. Daqui a pouco, eu preciso correr aqui também. Né? Tem muita coisa. Ficou gravado aqui, vou deixar gravado. Assista novamente, mande para um novo afiliado Pro do seu time. Isso aqui é um treinamento Pro, a gente está conversando com o Pro. Importante entender isso, né? Entender o perfil da pessoa. É claro que o Pro convida tudo, o Pro faz cliente, o Pro ele faz afiliado que só vende, que é o afiliado puro, e ele também faz prós. Né? E o entendimento, muitas vezes, a pessoa é só um afiliado que, com o tempo, ela se torna um Pro. Com o tempo, ela vai querer ganhar cotas de performance, né? Participar dos 7% do faturamento da raiva. Então, é tudo um entendimento. Então, é aos poucos você ir dando informação para a pessoa. Tá? Eu costumo dizer, é igual um convite ou uma evolução, um processo da pessoa, uma venda em si, é igual quando por dar um exemplo, comer um salame inteiro. Você vai dar um salame inteiro para a pessoa comer? E você quer que ela coma o salame inteiro de uma vez? Aí enfia a goela abaixo? Não vai comer. Agora, se você fatiar esse salame e vai lá e a pessoa está comendo ali, né? Com um amendoinzinho, uma cervejinha, com alguma coisa, e está ali, o aperitivo. Gente, você está fatiando, né? É um cliente que começou a usar o produto, e começou e virou afiliado, depois pai, pro, está indicando. Então, ou seja, o processo da venda, ele não adianta você ir lá de uma vez e vomitar informação e entregar tudo para a pessoa, porque você está falando muito e você só precisa falar o que ela quer ouvir. Então, são etapas dentro do processo. Por isso que converter, dar um upgrade em um cliente é muito mais fácil do que você cadastrar um novo direto. Porque ele já validou o quê? O produto. Ele já teve resultado. Ele já viu o nosso manifesto. Gente, nosso manifesto da Hyper é essencial mostrar ele antes de mostrar o plano. Não no convite necessariamente, mas antes de mostrar o plano. Mostra que nós temos o nosso maior diferencial, a verdade, a pureza, a entrega. A gente entrega o que ninguém entrega. Laudo por lote. É incrível isso. Nós temos muita qualidade e isso é o nosso grande diferencial. Legal?
Tá aqui, Lídia, mandei uma mensagem para você aqui, para você no privado, vejo lá. Gratidão, mestrão. Obrigado, mestrão. Bom evento para vocês, bom sábado. Obrigado pelo conteúdo. Obrigado, respondeu. Turma, tamo junto, conta comigo, tá bom? Beijo no coração de todo mundo. Excelente dia. Bora convidar, colocar em prática, usar os produtos, ser produto do produto, fazer acontecer, deixa o mundo saber, porque o grande segredo é só prospera, só vende, né? Só constrói time aquele que não é aquele agente secreto. Porque tem muita gente que cadastrou na Hive, é pró, mas é um agente secreto. Ninguém sabe o que vende, o que faz, o que consome. Então, realmente, a gente tem que mostrar o que a gente faz e isso a gente vai atrair mais pessoas. Porque o nosso negócio não é caçar pessoas, é atrair pessoas pelo ser humano que a gente está se tornando, né? Pela saúde que a gente está conquistando, pela comunidade que nós participamos. Então, o grande segredo é atração, é atrair as pessoas. Esse é o melhor convite que a gente tem. Tá bom? Beijo no coração, excelente dia. Fiquem com Deus. Põe o coração aí, vou tirar uma foto nossa aqui. Tirar uma foto, quem tiver a câmera aberta pode colocar. Eu quero tirar uma foto nossa aqui. Boa! Nossa conexão Pro, sábado pela manhã aqui, né? Os empreendedores aprendendo a expandir a rede, a construir um legado, a construir uma renda passiva. Aqui a gente aprende, ó, a construir múltiplas fontes de renda e ensina as pessoas, né, a construírem múltiplas fontes de renda e renda residual, renda passiva, que é o segredo da liberdade. Ó, beijo no coração. Tamo junto, turma. Fiquem com Deus. Beijo.